Ok, vamos iniciar com o nosso texto-chave, texto central aí da mensagem de hoje, Atos capítulo 8. Vamos ler o texto completo juntos. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E ainda os últimos 2 versículos do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, mas, Senhor, reconhecemos que a menos que o Senhor nos conduza e nos guie, nos fale, Senhor, esse tempo não será adequado, esse tempo não será de proveito. Por isso, erguemos o nosso espírito, nosso coração, nossos olhos para Ti, pedindo que, na Tua bondade, o Senhor nos conduza, e pelo Teu Espírito, o Senhor nos fale. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um e daqueles que, eventualmente, ouvirão essa mensagem. Pedimos que o Senhor, pela Tua bondade, o Senhor faça grande provisão. Pois é em Teu santo nome que oramos. Amém. Bom, o personagem de hoje, por um lado, podemos dizer que o eunuco, né, etíope, por outro lado, podemos dizer que é Filipe, né? De fato, são os dois juntos, não há como considerar um sem considerar o outro. E uma questão importante que precisamos lembrar, e com isso nós vamos começar a gastar algum tempinho, é que é a primeira mensagem depois que o Senhor foi assunto aos céus.
E a proposta, né, do livro, inclusive isso faz parte do subtítulo do livro, é o método do Senhor com indivíduos. Como o Senhor lidou com pessoas que ele encontrou, né, durante seu ministério. E aí nós podemos parar e pensar assim, olha, mas o Senhor já foi assunto aos céus, né? Atos capítulo 1, logo no início do capítulo, o Senhor foi elevado às alturas, e ele não mais estava entre os seus discípulos na sua forma, digamos, física. E quando o Senhor se despediu dos discípulos, né, naquele último, a última mensagem que ele entregou, capítulos 14, 15 e 16 de João, ele disse, olha, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, ele realmente está nesse período, nós aguardamos a volta do Senhor, ele está nesse período em que ele se foi, né? Sim, é verdade, ele disse também que não os deixaria órfãos e não nos deixou órfãos, ele enviou seu Santo Espírito e nós temos a presença do Senhor por meio do seu Espírito em nós. Mas a questão é, como é que o Senhor, então, prosseguiu lidando, né, com indivíduos, se é que esse foi o caso? E esse é o ponto que eu quero utilizar para começar, e dizer que o Senhor, ele prosseguiu a fazer o que ele vinha fazendo. Só que agora, não mais ele por meio do seu corpo físico, mas ele por meio do seu corpo místico, que é a igreja. Então, nós temos, digamos, o direito de olhar para o livro de Atos e continuar procurando a ação do Senhor com indivíduos. E é isso que veremos, por exemplo, hoje nesse evento entre Filipe e o eunuco. Então, antes da gente entrar especificamente nessa interação, quero ver com os irmãos esse aspecto, né, da realidade do mover do Senhor por meio da sua igreja. Então, nós vamos ver dois textos. O primeiro, no livro de Atos, vamos ler os versículos no capítulo 1 e logo o início do capítulo 2. Atos 1, dois versículos do primeiro capítulo. O primeiro versículo do livro, Atos 1, 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí ele disse até o dia em que depois de haver dado mandamentos, etc., etc., ele foi elevado às alturas. Observe a maneira tão contundente e precisa de que o versículo 1 termina. Ele diz que ele relatou o que o Senhor começou a fazer e ensinar, dando a entender que o Senhor continuou a fazer e ensinar depois que ele foi elevado às alturas. Então, esse segundo livro, que é o livro de Atos, implicitamente, logo no primeiro versículo, é como se ele dissesse, é o prefácio, né? Como dissesse, olha, nós veremos nesse segundo livro a continuidade da obra do Senhor. No primeiro livro, eu disse o que eu falando como se fosse Lucas, né? Relatei as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora, nesse segundo livro, vou relatar as coisas que o Senhor continuou a fazer e ensinar. E agora as palavras do próprio Senhor no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nessas palavras, o Senhor não só determinou, né, como é que a igreja se expandiria, né, começando por Jerusalém, propagando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas também esse versículo 8 serve como um plano, né, de apresentação do que haveremos de encontrar no livro de Atos. O livro de Atos segue precisamente essa descrição, esse movimento. Então, os primeiros capítulos de Atos se referem ao que aconteceu em Jerusalém.
né? E aconteceu na Judéia. Jerusalém está na Judéia. Depois, aos poucos, Samaria, que é o capítulo 8, que nós veremos daqui a pouquinho. Depois foi expandindo, aí vai Cesareia e até os confins da terra. E, aliás, hoje já temos um antegozo, né, dos confins da terra, uma vez que o eunuco, né, o texto diz que ele era da Etiópia, né, e ele estava voltando para lá. Então, assim, ele já foi um daqueles que levou o evangelho até os confins da terra. Então, tendo feito essa observação, e o Senhor disse, olha, que para que essa expansão fosse possível, era necessário que eles recebessem poder, a capacitação espiritual para que isso fosse executado. E essa capacitação, eles a receberiam quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Então, vejamos, isso é logo o início do capítulo 2, é o que conhecemos pelo dia de Pentecoste, porque, de fato, era o dia de Pentecoste, né, 50 dias, né, depois da ressurreição. Então, vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto, irmãos, é de grande importância no plano de Deus. Por quê? Porque foi a primeira vez na história, porque isso aqui não aconteceu, não tem paralelo disso no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo veio sobre um grupo, né? No caso aqui, a totalidade daqueles 120 que estavam no cenáculo, aguardando, esperando. Eles foram, então, batizados para dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo. Esse corpo foi formado no dia de Pentecostes, teve início, né? O Senhor, desde então, ele continua edificando a sua igreja, edificando esse corpo, né? Então, esse ponto é o ponto de início da igreja. Inicialmente, temos aqui o batismo daqueles que eram judeus. Os judeus foram incluídos. Depois, no capítulo 10, num evento na casa de Cornélio, os gentios foram incluídos também, e lá se usa também o termo batismo, né? Mas esse não é nosso assunto hoje. Então, meu ponto aqui, antes da gente ir para o outro texto, é o seguinte: o corpo místico do Senhor, a igreja, foi aqui formado pela descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 indivíduos. E ali foi formado o que o resto do Novo Testamento chama de a igreja. Ok, então vamos deixar essa consideração aqui e vamos voltar para o Evangelho de Lucas. Vamos ao capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Leremos um trecho da conversa de Gabriel com Maria. Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Antes de prosseguir, precisamos lembrar do seguinte: o Senhor Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da divindade. E como tal, ele é o Verbo eterno de Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio é o princípio do princípio, né? É a eternidade passada. Esse princípio de João 1:1 antecede ao princípio de Gênesis 1:1, quando é o princípio da criação. Mas o Senhor não foi criado, né? O Senhor é o
primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou, aquele em quem aprove a Deus colocar toda a plenitude da divindade. Né? É o Filho, a imagem de Deus, o Verbo, né? O Verbo de Deus, ele já existia. Mas houve um conselho na Trindade, na eternidade passada, de que esse Filho se apresentaria para vir a esta terra, se tornar homem, se encarnar, para completar a obra da redenção, para executar a obra da redenção. Então, ele já existia. Então, esse texto que estamos lendo aqui de Lucas não se trata de definir o início da existência do Senhor Jesus Cristo que nasceu em Belém. Não. Como que temos que interpretar esse texto? O Senhor já existia e Deus estava preparando um corpo físico para que o Senhor viesse. E esse corpo físico foi preparado no ventre de Maria. E o Senhor se encarnou e nasceu como neném. Mas Belém não foi o início da existência do Senhor. Esse é o meu ponto. Okay? Então, claro, o anjo deu essa notícia para Maria e Maria estava surpresa. E Maria faz uma pergunta importante e a resposta do anjo também é importante. Eu preciso que prestemos atenção nisso. Então, a pergunta de Maria está no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E agora a resposta do anjo. Versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vocês estão vendo o paralelo com Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes? Nas duas situações, há a menção da descida do Espírito Santo, de vir sobre nós o poder do Espírito Santo. Então, aqui diz, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, em poucas palavras, aqui em Lucas capítulo 1, temos a formação do corpo físico do Senhor. Em Atos capítulo 2, a formação do corpo místico do Senhor. E o padrão de operação, a maneira de Deus agir em um e outro são muito parecidos, há paralelos muito claros. Então, quando pensamos no Senhor Jesus Cristo, temos que pensar assim, ele teve um corpo físico como o nosso, que morreu, ressuscitou, ressuscitou em glória, corpo de glória. E a palavra de Deus nos garante que, assim como ele recebeu um corpo glorificado, nós também receberemos. Esse é o nosso corpo físico, mas o Senhor também tem um corpo místico, que o Novo Testamento chama do corpo de Cristo, a igreja. E esse também teve início, também pela descida do Espírito Santo, também quando o Espírito Santo, ao descer, envolveu com poder aqueles que ali estavam. E, no dia de Pentecostes, formou-se o corpo místico do Senhor. Por isso, Lucas começa Atos dizendo, olha, no primeiro livro, é como se dissesse, eu mostrei como que o Senhor ganhou um corpo físico e por meio desse corpo físico ele começou a ensinar e fazer. E agora no livro de Atos, vou falar também como que o Senhor formou um corpo místico para o Senhor Jesus Cristo, por meio do qual ele continua a operar, a fazer, a ensinar, a consolar, a converter. Ou seja, todas as coisas que o Senhor fez, né, segundo o relato dos evangelhos, tem essa continuidade no livro de Atos. Então, pensando em termos, né, do método do Senhor com os indivíduos, né, e nós vimos vários exemplos até aqui, eles prosseguem, mas agora precisamos lembrar que há uma mudança de método. O Senhor é o mesmo, o contexto, o objetivo, o propósito de Deus é o mesmo, mas o método mudou. Antes era o próprio Senhor. O Senhor tocava as pessoas, o Senhor deixava ser tocado pelas pessoas. Agora, quem toca as pessoas é a igreja. E as pessoas podem também tocar a igreja como não tocar fisicamente, mas entrar em contato, né, com a vida do Senhor por meio da igreja. Então, esse é o contexto para todas as mensagens a partir de agora, né? Então, continuamos com o objetivo de ver como é que o Senhor prosseguiu lidando com pessoas
mas agora por intermédio da sua igreja. Bem, voltamos ao livro de Atos e começamos fazendo uma observação importante. Vamos para o capítulo 6. Primeira observação importante é que o Filipe, que encontramos na mensagem de hoje, não é o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe aparece em alguns momentos, né, no Evangelho de João, por exemplo, e foi ele quem perguntou ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? E o Senhor respondeu a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Esse é o apóstolo Filipe. Aqui nós estamos lidando com uma pessoa diferente, que normalmente o pessoal chama do diácono Filipe. E a razão é que nós o encontramos pela primeira vez em Atos capítulo 6. Né? Então vamos ler esses versículos, Atos 6, a partir do versículo 3, só para vermos onde é que Filipe entra em cena pela primeira vez. Né? Esse Filipe diácono. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que era o serviço de servir as mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, está aí o Filipe da nossa história de hoje, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, irmãos, esse é o Filipe, né, que nos ocupará hoje e na sua interação com o eunuco. Então, ele aparece pela primeira vez em Atos, capítulo 6, aparece ao longo do capítulo 8 de Atos, que é o que nós vamos ler agora, e tem uma última menção a ele no capítulo 21 de Atos, depois leremos esse texto. Okay? Então, vamos só lembrar do contexto do início do capítulo 8 de Atos. O capítulo 7 de Atos é o capítulo que descreve a defesa de Estevão e o seu martírio. Os irmãos lembram como que Paulo, né, consentiu na morte de Estevão. Estevão apresentou uma defesa tão bonita, tão contundente, né, da sua fé. E quando ele chegou num determinado ponto do seu discurso, aqueles que o ouviam não suportaram, né, e o apedrejaram até a morte. E a consequência desse martírio foi uma perseguição, a qual se faz referência logo no capítulo 8, versículo 1 de Atos. Aqui termina com uma frase que, digamos, corresponde ao material do capítulo 7, diz: e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão. E aí continua dizendo: naquele dia em que Estevão foi martirizado, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vocês percebem aqui o cumprimento daquela palavra do Senhor, em que eles seriam testemunhas, começando em Jerusalém, aí diz por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, por um bom tempo, alguns anos, eles ficaram em Jerusalém, quase que restritos a essa região. E aqui vocês não tenham dúvida, pelo mover de Deus, que na sua sabedoria decidiu fazer isso por intermédio de uma perseguição, martírio e perseguição. Ele espalhou a igreja e ela passou a avançar em direção à Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Né? Entre aqueles que foram dispersos, claro, estava Filipe, né? E o versículo 4 nos conta um pouquinho da história de Filipe. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Observe, eles não foram se escondendo, né, aterrorizados de que pudesse lhes acontecer o que aconteceu com Estevão. Ao contrário, sim, eles foram espalhados,
mas eles foram espalhados e eles pregavam o evangelho. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Observe essa frase, nós vamos encontrar uma frase muito parecida na interação dele com o eunuco. Anunciava-lhes Cristo. Filipe era um homem de uma única mensagem. A mensagem dele era o Senhor, né? E era isso que ele pregava, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Então, tenta visualizar Filipe com a multidão de pessoas em torno de si, atentas àquilo que ele dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Vocês lembram versículos que lemos no final do Evangelho de Marcos? Diz que o Senhor, que eles foram avançar, a igreja avançou, os discípulos avançaram, né? E o Senhor cooperou com eles, confirmando a sua palavra por meio de sinais. E aqui temos um exemplo desses sinais que o Senhor operou, confirmando a palavra que era pregada. E aí dá o exemplo, versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. É difícil imaginar um cenário mais positivo, né, encorajador do que esse, né? Tendo saído de Jerusalém em função de uma perseguição, Filipe foi até Samaria, há multidões, multidões ouvem, multidões veem, há alegria, há milagres, há sinais, que grande bênção, né? Então, tenta imaginar esse cenário. Mas nós vamos pular, então, para o nosso texto, porque aqui já estamos com contexto setado, né? E a história de Filipe e o eunuco, o relato aparece a partir do versículo 26. Mas nós precisamos enxergar que essa história começa talvez com o martírio de Estevão. O Senhor, por meio do seu Espírito, já estava movendo, pairando sobre as águas, fazendo os movimentos e os ajustes necessários para que o propósito de Deus fosse alcançado. Versículo 26 diz: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza é precisamente onde hoje em dia a coisa está pegando fogo, né? Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Então, irmãos, observe o grande contraste. Filipe estava num contexto assim, de grande, abre aspas, sucesso, muitas multidões, alegria, gozo, milagres, sinais. E, de repente, vem esse anjo e diz, olha, se disponha, que agora o próximo passo é você ir para um caminho que está deserto. Não tem ninguém. Por incrível que pareça, né? Filipe não questionou, se dispôs e foi. Ele poderia ter argumentado, poderia ter dito que estava muito bom, que a obra do Senhor estava, né, muito próspera naquele lugar, que valia a pena ficar, trabalhar mais um pouco, sei lá o que ele poderia argumentar. Mas ele se dispôs e foi. E eis um etíope, versículo 27, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Okay? Então, irmãos, observe que aqui já começa a haver interação com esse eunuco. Mas eu quero falar do eunuco em separado, né? Então, vamos ainda focar em Filipe. Filipe foi a esse caminho deserto em obediência à palavra do anjo. No versículo 29, ele volta a ouvir uma voz, mas agora é do Espírito Santo. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Aí Filipe correu e ele ouviu que o eunuco lia em voz alta. Okay? E aí começa a conversa com o eunuco. Então, observe o seguinte, primeira imagem de Filipe, em Samaria, no meio daquela multidão toda em festa. Depois, uma palavra de um anjo diz, dispõe-te e desce para um caminho que está deserto.
É mais ou menos como o chamado de Abraão, né? Observa que o anjo não disse para quê, por quê, só disse vai. E ele foi, sabendo que em algum momento ele ia entender de Deus o que fazer. E de fato, num determinado momento, o Espírito Santo disse: olha, aproxima-te desse carro. Então, ele viu um carro e ele entendeu do Espírito, falou: olha, aproxima desse carro, e foi. Então, teve a conversa com o, o eunuco, daqui a pouquinho nós vamos ver alguns pontos, mas em um determinado momento, o eunuco fez uma pergunta-chave. E o versículo 35 diz que Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, essa frase, ela é equivalente àquela outra que vimos visto no versículo 5, quando diz que eles anunciava-lhes a Cristo. Irmãos, Filipe era como se fosse um evangelista de um tema só, Cristo, Jesus. E assim devemos ser nós também, né? Veremos pelo contexto que Filipe poderia ter utilizado essa oportunidade para falar de muitas outras coisas que talvez fossem pertinentes, mas ele abriu as Escrituras e a partir dessa passagem de Isaías 53, ele lhes anunciou a Jesus. Okay? Então vamos ver alguma coisa a respeito do eunuco. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. Ele é apresentado com alguns adjetivos no versículo 27. Depois a gente começa a perceber um pouco das suas características ao longo da conversa com Filipe. No versículo 27, diz que era etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace não necessariamente era nome, muito provavelmente era um título, como Faraó. Faraó era um título, né? Candace era um título. As rainhas era que mandavam naquela região, naquela época, e as rainhas tinham esse título, Candace, como se falasse Faraó, né? Além disso, ele era superintendente de todo o tesouro e diz que ele fora adorar em Jerusalém. Então, aqui basicamente temos duas hipóteses para a gente entender a origem desse eunuco. Hipótese 1, ele fazia parte das 10 tribos perdidas, né, de Israel, que elas se espalharam por aí e eles têm gente na África, né, tem gente que foi para ali das 10 tribos. Nesse caso, ele era um judeu, né, e ele foi a Jerusalém para adorar, porque ele sabia como que era o ritual, o trâmite, né, de adoração em Jerusalém. Essa é uma opção, né? A outra opção é que ele não era judeu, mas ele se convertera ao judaísmo, ou seja, ele é um prosélito, né? E por isso ele havia ido adorar em Jerusalém. Agora, entre os prosélitos, pelo fato dele ser eunuco, ele seria um prosélito, vou colocar assim, de segunda categoria, né? O termo técnico é um prosélito da porta, porque eles não poderiam passar da porta, eles teriam que adorar a porta. Por quê? Porque ela era eunuco, né? Mas é um prosélito. Então, dessas duas hipóteses, né, as duas são possíveis. A grande maioria, né, dos estudiosos, eles optam pela segunda. Eles entendem que a segunda hipótese é aparente pelo próprio fluir do texto, parece que é isso que estava acontecendo. Ou seja, era um eunuco, ele era de origem etíope, e que havia se convertido, não sabemos como nem quando, mas ele havia se convertido e foi adorar em Jerusalém. Não somente isso, ele tinha o rolo do profeta Isaías, né? Possuir isso era muito raro à época, porque era caríssimo, né? Mas ele era um alto, né, um alto superintendente, né, da rainha, de modo que ele tinha os meios.
Não sabemos se ele já tinha o rolo do profeta Isaías de antemão, antes de ir para Jerusalém, ou se ele foi e comprou isso estando em Jerusalém. Mas o fato é que ele tinha esse rolo e ele lia esse rolo no caminho de volta para casa. Dizem que o costume à época das pessoas mais cultas era ler em voz alta. Assim como a gente hoje se acostumou a ler, né? A gente lê sem repetir as palavras, né? À época, os mais cultos, eles liam em voz alta. Possivelmente para as pessoas que estivessem em volta se aproveitarem da leitura, porque possivelmente não era tão comum como era hoje. Então, encontramos alguém de altíssima posição, é, muito bem de vida, né? Rico, com condição, alguém culto o suficiente para ler, né, um rolo. É, Provavelmente esse rolo era parte da Septuaginta, ou seja, devia estar em grego, não necessariamente hebraico, mas não dá para saber se era ou não. Mas o que foi transcrito, versículos 32 e 33, se os irmãos compararem, né, esse texto com o texto de Isaías, vocês vão perceber que existem algumas diferenças. E as diferenças se explicam da seguinte maneira: Isaías 53 é o texto hebraico, e aqui Atos 32 e 33 é uma citação da Septuaginta, e diz que é uma citação perfeita, ou seja, está literal, conforme está na Septuaginta. E a Septuaginta, os irmãos lembram que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e era isso que, aparentemente, o eunuco vinha lendo. Não somente ele era culto, mas a pergunta que ele fez foi uma pergunta importantíssima, né? E o irmão Campbell Morgan gosta de dizer, e ele insiste nisso, ele diz, até hoje, ele está se referindo, obviamente, aos dias em que ele escreveu o livro, né? Até hoje, essa é a pergunta com a qual os eruditos, digamos, têm se debatido, né? Claro, nós que cremos no Senhor, né, que temos uma visão, digamos, não modernista da Bíblia, né? Não temos dúvida que que o Isaías 53 se refere ao Messias, né, ao Senhor Jesus Cristo. Mas os modernistas e os estudiosos e os teólogos, alguns deles, eles questionam, né? Alguns acham que talvez seja Isaías. Alguns acham que Isaías estava escrevendo a respeito de Jeremias, né? E que esses versículos se referem a Jeremias. Mas nós, junto com Felipe, pela bondade do Senhor, vimos que se refere ao servo sofredor, se refere ao Messias. Mas note que o eunuco fez precisamente essa pergunta. Ele falou assim, me diz aí, o profeta se refere a si ou se refere a algum outro? E a partir dali, então, o Felipe, ele passou a lhe falar do Senhor Jesus Cristo. Okay? E eles prosseguiram a viagem e claramente Filipe não só pregou o evangelho, né, mas deve ter falado da necessidade, né, do batismo, porque quando chegaram a esse momento em que havia água, aquele lugar em que havia água, o eunuco perguntou: eis aqui água, e quem pede que seja batizado? Né? Então, a resposta veio no versículo 37, que em alguns textos gregos aparece como uma margem, uma nota de margem, né? Por isso que em algumas traduções, como por exemplo a que eu li, está entre colchete, indicando que não fazia parte do texto de um dos originais, né? Mas era uma nota de margem. Mas a palavra de Filipe, a explicação, ela é perfeitamente compreensível. Eu falei assim, olha, é lícito se crer de todo o coração. E o eunuco lhe confessou, veja bem, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele foi batizado ali na mesma hora. Quando saíram da água, o Espírito mesmo se encarregou de levar Filipe para o próximo posto de trabalho dele, e o eunuco prosseguiu cheio de júbilo. Observe que ele não ficou agarrado a Filipe, né? Nós vamos voltar a esse ponto agora em breve. Ele prosseguiu com toda alegria
e foi de volta para casa. Normalmente, a gente costuma dizer que a inclusão dos gentios, né, se deu na casa de Cornélio. Isso é verdade, se a gente pensar como um grupo, como um todo, né? Mas essa que é possivelmente a primeira conversão de um gentio, caso ele fosse realmente, né, um prosélito. Porque se ele, na hipótese 1, se ele era um judeu pertencente a uma das 10 tribos perdidas, então não é o caso, né? Então, possivelmente, o evangelho chegou aos gentios pela primeira vez, de forma muito pontual, por intermédio de Filipe, ao eunuco que se encarregou de levar essa mensagem para a Etiópia. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Isso, de uma maneira poética, está previsto em um dos salmos. Abra comigo no Salmo 68, apenas para verem, né, a perfeição dessas coisas na palavra de Deus. Salmo 68 é um salmo que fala da vitória de Deus sobre os seus inimigos, o propósito de Deus. No versículo 18 do Salmo 68, temos um texto que Paulo usa em Efésios 4, diz: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse texto é aplicado ao Senhor Jesus Cristo por Paulo em Efésios 4. Mas veja o versículo 31. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Naquele dia ele fez ouvir a sua voz por intermédio de Filipe. E o eunuco levou as boas novas, certamente levou as boas novas até a Etiópia. Ok. Agora vamos olhar um pouquinho o método. Então, vimos algo a respeito de Filipe, vimos algo a respeito do eunuco. Vamos ver um pouquinho a respeito da conversa, do método da conversa, que existe algo importante, me parece também um alerta para todos nós, né? Então, quando o Espírito disse a Filipe, Filipe, segue esse carro, ele se aproximou, ele ouviu o eunuco ler em voz alta. Filipe começou a conversa com a pergunta. A pergunta está no versículo 30. Compreendes o que vens lendo? Dizem os estudiosos do grego que a maneira com que essa pergunta está transcrita é uma pergunta que quase que requer ou que aguarda uma resposta negativa. É como se tivesse perguntado assim para o eunuco: você não está entendendo o que você vem lendo, não é mesmo? Então, esse parece ter sido o espírito da pergunta. Ele é uma provocação, é quase que um pedido, né? Falei, olha, reconheça que você não está, né, entendendo. E, claro, o eunuco percebeu a oportunidade, e a resposta dele é uma resposta muito, muito reveladora. O que ele disse? Versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Você sabe que esse verbo explicar, né, no original, é, significa guiar. É como se ele tivesse dito: como eu poderia entender se alguém não me guiar, se alguém não me guiar nesse texto, se alguém não me guiar na fé, né? E nessa palavra da resposta do eunuco, concordo com o irmão Campbell Morgan quando ele diz que está muito evidente que existe uma certa frustração manifesta nessa resposta. Então, veja o cenário: alguém que havia ido a Jerusalém para adorar, né? Ele volta todo frustrado porque não havia quem o guiasse, né? E nesse aspecto, irmãos, nós podemos imaginar, né, que Jerusalém, a gente sabe, né, Jerusalém nos dias do Senhor representa, digamos, a religião oficial, a religião instituída, mas era uma religião que estava completamente morta, uma religião
alheia a Deus, né? Uma religião que crucificou o Senhor. E esse eunuco, tendo ido para Jerusalém adorar, voltou frustrado. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: quantas e quantas pessoas hoje, né, se forem a, né, locais, digamos, entre aspas, de religião instituída, talvez voltem frustrados dessa maneira. E a frustração do eunuco, ela cessou, ela foi atendida ao entrar em contato com Filipe, né? Uma pessoa simples, simples assim, não tinha nada especial, não era um profeta, não diz que era um sacerdote, não diz que era um rei, era um daqueles 7 irmãos que foram escolhidos para servir as mesas, que depois, por perseguição, ele escapou, fugiu para Samaria, mas fugiu pregando o evangelho. Depois, por uma palavra de um anjo, ele saiu de lá, ele foi para esse caminho que estava deserto, foi obedecendo, e ele foi capaz de guiar, né, assim dizer, o eunuco. Vamos olhar essa palavra guiar, aparece em alguns pontos. Eu vou usar 2 textos em Mateus. O primeiro está em Mateus, capítulo 15. Observem em que contexto essa palavra aparece. A única diferença é o seguinte: em Atos, o guiar é um verbo, né? Como entenderei se alguém não me guiar? Guiar é um verbo. E em Mateus é a palavra, mas é o substantivo da palavra. Versículo 14: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Esse guias é a mesma palavra, só que substantivo daquele texto que aparece lá em Atos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Esse guiar é o mesmo guiar lá de Atos, capítulo 8. E aqui, claro, a palavra do Senhor é uma palavra de crítica, né? Dizendo que eram cegos guiando cegos. E o outro exemplo, em Mateus também, capítulo 23, é uma palavra de repreensão aos escribas e fariseus hipócritas. Então, observa, isso encaixa muito bem com aquele cenário de Jerusalém enquanto religião instituída, oficial. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, esse guia de cegos é a palavra que encontramos em Atos. E também, no versículo 24, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, ele estava falando para esses no texto de Mateus, estava falando para esses hipócritas, fariseus, escribas, né? E ele se refere a ele como guias. E é curioso, né, que o Espírito Santo pôs essa palavra, registrou com essa palavra a resposta do eunuco. Mas observe o versículo 15 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, são esses guias, né? Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Possivelmente eles fizeram daquele eunuco um prosélito. E uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque eles eram incapazes de guiá-los no caminho do Senhor. E essa resposta do eunuco, ele traz em si essa carga de frustração, como dizendo: olha, me converti ao judaísmo, mas ninguém me guia, ninguém me explica, né? Ou seja, eu estou voltando para casa com esse buraco no coração, essa incerteza a respeito desse texto, né? Então, irmãos, e que bom que Filipe foi encontrado. E observe que como o Senhor quis se apresentar a esse eunuco, não fez uso de Jerusalém, não fez uso de tudo aquilo que talvez o eunuco tenha visto e participado em Jerusalém, mas fez uso da vida do Filipe, né, para lhe comunicar a Cristo, né, e ser batizado com grande alegria. Okay?
Um ponto que nós precisamos enxergar aqui, irmãos, é a operação do Senhor por meio do seu Espírito. Se vocês olharem para o texto como um todo, vocês observam o seguinte, que o Espírito Santo está em ação o tempo todo, apesar de que ele é mencionado, falando a Filipe, somente no versículo 29. Mas seguramente ele soberanamente coordenou ou guardou tudo aquilo que lemos no capítulo 7, capítulo 8, né? A expansão da igreja, o chamado de Filipe. E, ao mesmo tempo que ele estava trabalhando e chamando Filipe, ele fez a mesma coisa com o eunuco. Ele pôs algum tipo de sede no coração do eunuco, ele foi a Jerusalém. Se ele já foi com rolo, comprou rolo lá, não sabemos, mas ele tinha uma sede, ele vinha lendo. Então, o Espírito Santo, ele atuou nas duas pontas, na ponta de Filipe, por um lado, na ponta do eunuco, por outro. E ele coordenou para que isso acontecesse, esse encontro acontecesse do jeito que aconteceu aqui. Pare e pense por um instante. Qual é a probabilidade, né, de Filipe sair de Samaria, seguir em direção a essa estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserto? De repente aparece um carro, passa um carro por ele, e nesse carro está alguém que está lendo, lê o profeta Isaías, e na hora que ele resolve acompanhar o carro, a leitura cai exatamente nesses versículos que falam do servo sofredor. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É zero, né? É zero. Mas aqui vemos a precisão do propósito de Deus e de como o Espírito moveu para que essas coisas acontecessem. O Espírito deu palavra a Filipe, abriu os olhos do eunuco, né? E moveu o coração do eunuco para se converter ao Senhor e ser batizado. E a alegria dele é muito evidente aqui, né? E ele, quando o Espírito levou, arrebatou a Filipe, imagina, né? O eunuco poderia ter ficado assim, uai, o que que aconteceu? Né? Onde foi parar? E talvez ficou preocupado de quem que ia continuar aqui. Mas ele já tinha uma convicção tão grande que o Senhor estava com ele, né? Que ele prosseguiu cheio de júbilo. E graças ao Senhor, ele não ficou preso ao vaso que foi utilizado para lhe comunicar o Evangelho. Esse é outro aspecto que a gente precisa sempre guardar, sempre atentar, irmãos, né? Nós, enquanto vasos usados por Deus para uma coisa para outra, não podemos ter as pessoas apegadas a nós, né? Elas têm que estar livres. Então, o Senhor pode nos levar, né, para aqui, para colar, e o propósito de Deus precisa ser capaz de prosseguir, né, com as pessoas que foram influenciadas com alegria, com confiança, a despeito de nós, né? Então, só para terminarmos a história de Filipe, e aí nós vamos concluir. Então, Filipe foi levado para Azoto, e daí ele foi evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia, né? E aí ele se estabeleceu. Cesareia é onde ficava a casa de Cornélio. Então, pode ser que Filipe já começou a plantar uma sementinha do evangelho na casa de Cornélio, que Cornélio também era temente a Deus, né? E depois tem aquele evento com Pedro, mas me parece que isso vai aparecer no livro um pouco mais para frente. Mas a última vez que encontramos Cornélio é pouco antes da prisão de Paulo, em Atos capítulo 21. Vamos ler só para fecharmos os textos que falam de Filipe, o diácono. Atos 21, versículo 8, diz: No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Curioso, né? Porque aqui ele é chamado não do diácono, mas do evangelista. Esse
Filipe é o Filipe, é um dos 7 de Atos 6, e é o Filipe do capítulo 8 de Atos também. E aqui ele aparece, então, residente em Cesareia, né? Versículo 9 diz que tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Essa é a história de Filipe e o eunuco, né? E para encerrar, quero ler esse texto observando um paralelo bastante próximo que existe com o texto que nós lemos não muito tempo atrás, que é quando o Senhor se apresentou aos 2 discípulos na estrada para Emaús. Então, estou com os 2 textos abertos aqui, né? Lucas 24 e Atos capítulo 8. Eu vou só mostrar para os irmãos que existe um grande paralelo. E qual que é o objetivo desse paralelo? É mostrar o seguinte, que era o mesmo tipo de procedimento do Senhor que ele seguiu em Lucas 24, ele continuou a seguir em Atos capítulo 8, mas agora por intermédio de Filipe, né? Então, os irmãos lembram, Lucas 24 é um relato do domingo de ressurreição. E diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Em Atos 8, não são 2, é um, é o eunuco, e ele estava de Jerusalém descendo em direção à Etiópia, passando por aquela estrada de Gaza. Lucas 24 diz que eles iam conversando. Em Atos 8, sabemos que ele ia lendo, o eunuco ia lendo. Em Lucas 24, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Palavra do Espírito Santo para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Irmãos, observa o paralelo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? O Senhor também começou essa conversa com a pergunta. Filipe começou com a pergunta dele: compreendes o que vens lendo? Aí teve a resposta do eunuco: como poderei entender se alguém não me explicar? No caso dos discípulos na estrada de Emaús, ele disse o seguinte: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí o Senhor continuou perguntando, não quais, e aí a conversa desenrolou, assim como aconteceu com Filipe e o eunuco. Lá pelas tantas, né, em Lucas 24, lemos que, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E em Atos 8, lemos que, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Prosseguiram. O que aconteceu em Lucas 24? Chegaram a Emaús e eles convidaram o Senhor a ficar, permanecer com eles, né, por aquela noite. No caso de Atos 8, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco não convidou, mas pediu, né, que houvesse que ele fosse batizado. Então temos esses 2 textos, a menção aos 2 sacramentos que o Senhor nos deixou. Lucas 24, a ceia do Senhor, né? E Atos 8, batismo. E logo depois, o que ocorreu? Em Atos 24, o Senhor desapareceu dos seus olhos, não mais foi visto. No capítulo 8, diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Na estrada para Emaús, já em Emaús, esses discípulos ficaram extasiados, né? E tamanho era o assombro, a alegria deles, que eles voltaram para Jerusalém encontrar com os outros discípulos. E também aqui no capítulo 8 de Atos, o eunuco, cheio de júbilo, prosseguiu o seu caminho até a Etiópia. Então, depois, irmãos, leem esses 2 textos lado a lado, e não é possível a gente não ver esses paralelos, né? Mas para pensar.
É a mesma vida, irmãos. É a vida do Senhor. Em Atos 24, era o próprio Senhor. Em Lucas 24. E em Atos 8, o que encontramos é o Senhor na vida de Filipe. Mas é o mesmo Senhor, né? Preocupado com o eunuco se manifestando por intermédio, né, de Filipe, que é um dos membros da sua igreja. Irmãos, esse tem que ser o nosso foco, né? Temos que enxergar que o que está em nós é a vida do Senhor, e essa vida precisa encontrar espaço para se movimentar, para fazer o que o Senhor fazia. Ele começou a ensinar e fazer, ele continua a ensinar e fazer. Só que hoje nós somos suas mãos, seus pés, seus lábios, né? Mas nós precisamos não sermos um tropeço para ele, mas sermos cooperadores, assim como Felipe foi, né? Então uma cena muito bonita, cheia de instrução, né? Sempre nos resguardando, né, de que não aconteça nos tornarmos como Jerusalém, né? Muito, né, todo um formalismo, toda uma religião, mas o pobre eunuco foi lá e voltou vazio, né? Reclamando de que não houvesse quem o guiasse, quem lhe ajudasse, quem o fizesse entender, né? E Filipe, pela graça de Deus, se dispôs na mão do Espírito e foi o veículo, o vaso pelo qual o eunuco foi ganho. E por intermédio do eunuco, possivelmente, a Etiópia, né? Muitas pessoas na Etiópia. E daí o Salmo 68 diz que a Etiópia se apresentou a Deus de mãos cheias. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, damos de graça por esse momento. Pedimos que o Senhor sopre mais uma vez sobre a palavra que o Senhor mesmo inspirou, para que ela se torne vida para cada um de nós. Encorajamento, ensino, correção, repreensão, educação na justiça. Somos gratos a Ti mais uma vez e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.